muita coisa boa. Mas, vamos lá, eu tenho uma palavra... meu Deus. Eu vim aqui para entregar uma palavra para vocês hoje. Eu vim com essa palavra no meu coração, na verdade, conversando com a Rai, lá mesmo, na nossa viagem. A gente se lembrou dessa passagem, desse texto, e eu queria falar sobre ele com você. 2 Samuel, capítulo de número 9, se você puder pegar sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao 13. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13, quem está aqui comigo diz amém. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, diga glória a Deus. Amém. Aleluia. Eu vim aqui hoje para liberar essa palavra para a sua vida. A Bíblia fala assim: e disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. E perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Repete comigo: aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Repete comigo: Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? E chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra. Trabalhar-lhe-ás, meu Deus. Trabalhar-lhe-ás, pois a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos, e disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o senhor rei, meu servo, mandar, assim eu farei. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Você pode dizer um amém por essa palavra? Eu sei que o texto ele ficou um pouco extenso, mas eu queria muito que você entendesse isso, porque Deus hoje veio aqui para nos fazer um convite, e o convite de Deus para a sua vida é: sente-se à mesa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele: sente-se à mesa. Não, agora você vai falar como alguém que está animado. Fala com mais autoridade: sente-se à mesa. Isso, glória a Deus. Eu queria muito poder compartilhar algo que com certeza vai incendiar o teu coração. Essa história é uma história extraordinária que envolve duas grandes pessoas. Por um lado, um homem que chega no trono chamado Davi. Por outro lado, um homem que tinha o direito do trono, mas estava longe dele, Mefibosete. Nós temos aqui duas histórias próximas, porém com realidades totalmente distintas. Nós vemos alguém que está assumindo um lugar que não lhe pertencia naturalmente, porque Davi não era da descendência de Saul, logo não poderia naturalmente assumir o trono.
Por outro lado, um descendente real, alguém que tem sangue de rei, estava escondido, isolado, numa terra chamada Lodebar, porque apesar de ter o sangue, não estava no lugar que deveria estar. Então nós vamos ver aqui Deus construindo uma história. Nós vamos ver aqui Deus fazendo algo para poder cumprir tanto na vida de Davi, quanto na vida de Mefibosete, as realidades que Deus tem, ou que Deus tinha guardado e preservado. Mas uma coisa é certa, quando tudo parecia perdido para a vida de Mefibosete, Mefibosete reapareceu na história. Era como se ele pudesse estar dizendo assim: eu estou de volta. E é importante como Deus, Ele escolhe pessoas improváveis, pessoas que às vezes não teriam a capacidade para tal, para fazerem coisas incríveis e sobrenaturais. Eu acho extraordinário como Deus escolhe pessoas que não seriam capazes, pessoas que não teriam habilidades, pessoas improváveis, para poder realizar coisas incríveis. E eu sei que eu estou pregando para muitas pessoas aqui hoje, que apesar de não entender o que eu ainda vou pregar, que já poderiam estar dizendo assim: eu estou de volta. Repete comigo: eu estou de volta. Agora você vai falar com um pouco mais de autoridade: eu estou de volta. Agora você vai falar como alguém que crê: eu estou de volta. Porque tem muita gente que está aqui hoje e que precisa assumir essa realidade e dizer: eu estou de volta. Porque provavelmente você seguiu caminhos, ou caminhos te conduziram a lugares que estão te colocando distante do lugar do propósito de Deus para a sua vida. Realidades que podem ter acontecido com você, tendo você sido ou não o protagonista do que aconteceu, tendo você sido ou não responsável por aquilo que aconteceu. Mas uma coisa é certa: eu não sei por onde você foi, para onde você caminhou, ou o que aconteceu para te levar para longe do teu propósito. Uma coisa é certa: Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que chegou a hora de estar de volta ao lugar do centro da vontade do Pai. Eu não sei se foi uma doença, eu não sei se foi uma traição, eu não sei qual foi a situação da vida que te levou para longe do teu lugar de propósito. Eu não sei se foram traumas ou abusos que você viveu, mas talvez aconteceram tantas coisas na sua vida que te levaram para longe. Mas Deus te traz aqui hoje para te dizer: chegou a hora de se levantar e de voltar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Chegou a hora de assumir a responsabilidade e anular as dores sentidas, e anular as traições que aconteceram, e anular aquilo que te travou, o trauma que te prendeu até hoje. Mas chegou a hora de se levantar, deixar Lodebar para trás, deixar o lugar do esquecimento, deixar o lugar da dor, o lugar do refúgio, e se levantar e voltar para o lugar que Deus escolheu para que você estivesse, porque chegou a hora de você bater no seu peito e dizer com autoridade: eu estou de volta. Eu estou de volta. E eu sei que Deus, Ele vai fazer isso na sua vida aqui hoje. Deus vai te tirar desse lugar que você decidiu entrar, desse lugar que você decidiu se esconder, para vir para o lugar de onde Deus sempre projetou para a tua vida. Quem está aqui comigo diz amém. Porque Deus é assim. Eu poderia falar sobre muita coisa dentro do contexto de Mefibosete, mas eu preciso ser muito prático, até para a gente não sair daqui 2 horas, porque se eu quiser pregar isso aqui, a gente só vai sair daqui 3 horas da tarde hoje, que é muita coisa para falar. Mas eu preciso ser prático e ser direto naquilo que Deus tem para falar com algumas pessoas aqui. Eu não sei quem te trouxe para a igreja hoje. Eu não sei quem foi que te convidou para vir para cá hoje. Mas uma coisa é certa: pode levar ela para almoçar. Porque essa pessoa não te trouxe para um culto. Essa pessoa te trouxe para um lugar que vai mudar a tua história. Não, acho que você não entendeu. Essa pessoa não te trouxe para um culto. Essa pessoa te trouxe para um lugar onde Deus vai mudar a tua história. Porque, olha para mim, eu vou até ficar paradinho aqui para ficar focado no que eu tenho que te dizer, para não me empolgar.
Pode empolgar? Mas Davi, como eu disse para vocês, ele não nasceu na descendência de Saul para ter direito a um trono. O que Davi tinha era uma palavra. O que Davi tinha era uma promessa. Quando Deus viu que Saul se perdeu, Deus precisava escolher um novo rei. E então Deus pega o profeta Samuel, manda a casa de Jessé, e lá ele vai encontrar Davi. Na verdade, ele não encontra Davi, Davi chega depois, a história você já conhece. Mas olha que interessante. Quando Deus estabelece que haveria um rei sobre o povo que ele decidiu criar, Deus ali estabelece o padrão da monarquia, onde o trono seria passado de pai para filho. Para ser rei, não basta existir. Para ser rei, tem que ter sangue de rei correndo nas veias. Tem que ser descendente direto do rei para poder assumir o trono. E naturalmente, Saul tinha filhos. Jonatas era o mais velho. Isbosete. E aí você vai começar a ver os filhos dos filhos de Saul. Jonatas tinha Mefibosete. Então, existia uma linhagem real. Existia uma linhagem de direito natural para o trono. Mas Deus decidiu olhar para um pastor de ovelhas. Deus decidiu olhar para um homem totalmente improvável, que não tinha nada a ver com a história real. Que não tinha nada a ver com a estrutura real que Deus escreveu, ou que Saul construiu. E faz uma promessa: você vai ser o rei em Israel. E é natural que Deus, ele faz uma promessa. Sabe quantos anos Davi esperou para assumir o trono? 18 anos. Desde o dia em que Davi recebeu a promessa, até o dia em que ele começou a governar o reino do norte. Porque ele não governou, isso aí você vai aprender aqui no IEB, eu não vou ter tempo de explicar agora. Mas o reino se divide, o reino do norte, o rei Israel, né? Agora são dois reis e daqui a pouco tudo isso se unifica e um rei só governa sobre toda a nação. Mas Davi espera 18 anos para assentar no trono. Davi agora está vivendo uma promessa, mas até Davi viver a promessa, Deus ele precisou fazer algumas coisas. Porque nós precisamos entender que quando Deus libera uma palavra para você dizendo que algo vai acontecer, não quer dizer que o que Deus disse que vai acontecer na próxima semana. Não quer dizer que o que Deus disse que iria acontecer vai acontecer daqui a um mês. Vamos para a Bíblia. Abraão esperou 25 anos para ter Isaac depois da promessa. Ele recebe a promessa com 75, Isaac nasce quando ele tem 100. Quando eu olho para Davi, ele recebe a promessa e espera 18 anos para sentar em um trono. Quando eu lembro de Caleb, quando Deus fala que Hebron é dele, Caleb esperou 40 anos para tomar posse da terra que Deus disse que seria dele. Então Deus sabe que toda promessa precisa passar pelo teste do tempo. E por que Deus sabe que toda promessa tem que passar pelo teste do tempo? É porque o tempo não é o lugar da espera, o tempo é o lugar do preparo. Eu acho que você não entendeu. O tempo não é o lugar da espera, o tempo é o lugar do preparo. Quem está aqui comigo diz amém. Porque nem sempre as promessas vão acontecer quando nós achamos que elas vão acontecer. Às vezes pode ser que demore muito ou pouco, não importa. Mas o tempo da tua promessa vai ser exatamente o tempo que Deus precisa para preparar você em um contexto. Para que a promessa se cumpra na sua vida. Quem está aqui comigo diz amém? Davi tem a promessa. Mas se você ler a Bíblia, quando Saul morre, quem assume o trono é Isbosete, não é Davi. Agora imagina você ter a palavra dizendo, você vai ser rei. E o rei atual morre. E a palavra do trono que é para você, você vê alguém entrando no seu lugar. Mas peraí,
Deus não disse que eu seria rei, por que que ele está reinando? Por que que ele entrou? Por que que eu não entrei, já que eu tenho uma promessa? É porque Deus sabe o tempo certo. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim com ele: Deus sabe o tempo certo. Fala mais forte, fala para o irmão que está do outro lado, que esse desviado aí tem que entender. Fala com ele assim, ó: Deus sabe o tempo certo. Porque Deus sabe, gente. Deus sabe o tempo certo para fazer tudo acontecer na sua vida. As coisas não vão acontecer do jeito que nós pensamos praticamente nunca. Praticamente nunca vai acontecer da forma que a gente pensa. Porque é interessante olhar a história, olhar a Bíblia, olhar a nossa vida e aprender. Nós não precisamos olhar para muito lugar, não. A gente precisa olhar para a nossa vida mesmo. Todos nós aqui já tivemos grandes experiências. Quantos aqui já viveram promessas do Senhor? Digam glória a Deus. Então para pensar, a tua vida é didática. Deus não muda. A promessa que você já viveu, quanto tempo você esperou para viver ela? Como que foi o processo? O que Deus teve que fazer? Por que agora vai ser diferente? Não vai! A questão é que para cada promessa que eu vivo, Deus está me dando mais estrutura para viver um novo nível de promessa. E Deus sabe que algumas coisas precisam acontecer, outras precisam mudar. Situações e circunstâncias precisam surgir, para quê? Para que o contexto exato se apresente, para que a promessa que Deus tem para a tua vida se cumpra. Deus, Ele não precisa apenas de uma palavra. Deus, Ele precisa estabelecer um contexto. Deus, Ele precisa mover peças. Por quê? Simples. Talvez você esteja pronto, mas a tua família não está. E aí? Talvez você esteja pronto, mas teus filhos não estão prontos. Então você acha que Deus vai te dar algo para você perder a tua família? Ou você acha que Deus vai te dar algo para perder os teus filhos? Então se Deus sabe que você tem uma promessa, então Deus precisa agilizar não apenas você, mas o teu contexto familiar, o teu contexto ministerial, o teu contexto espiritual, o teu contexto de amizade, o teu contexto de vida, porque tudo precisa estar alinhado para que quando Deus cumpra na sua vida, você não ache que tudo gira em torno de você, porque uma promessa é para mim, mas quando eu vivo, todos são abençoados através dela. O contexto de viver promessa não é o contexto de viver a bênção, é o contexto de ser uma bênção. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é uma bênção. Não desse jeito, eu estou mais empolgado do que você, e olha que eu nem dormi essa noite. Fala com ele aí: você é uma bênção, irmão. Eu sei que tu dá trabalho, eu sei que tem um monte de defeito, eu sei que o céu tem que botar um monte de anjo para cuidar de você, eu sei que tua mulher tem que jejuar para te aguentar, eu sei de muita coisa, mas o que você é, não é o que você faz, você é o que o céu determinou sobre a sua vida. Em nome de Jesus vai ser transformado também. Cadê as mulheres para dizerem glória a Deus? Oh, aleluia. É por isso que Deus precisa mover algumas peças de lugar para que promessas aconteçam. É por isso que Deus, Ele precisa estruturar pessoas para que promessas aconteçam, porque para pensar. Davi tem uma palavra, mas tem um Mefibosete escondido. Então Deus não pode cumprir uma palavra na vida de Davi esquecendo de Mefibosete. Deus não é assim. Deus não vai cumprir algo na sua vida para esquecer de quem está longe. Deus não vai cumprir algo na minha vida desprezando você, que não está no lugar do teu propósito. Quando Deus pensa em cumprir algo na minha vida, Deus já está pensando nas pessoas que eu alcançarei vivendo a minha promessa. Deus já está pensando o que vai afetar ao meu redor a promessa se cumprindo na minha vida. Não
é para o Janderson dizer, olha só como a Recomeçar cresceu. Não é para o Janderson dizer, olha só como essa igreja agora está estruturada. Não é para o Janderson dizer, olha, agora a igreja está lotada. Não tem nada a ver com isso. É que quando Deus cumpre algo na minha vida, você também vai viver algo, você também vai viver algo, você também vai viver algo. Porque aqui não é um lugar onde eu falo eu recebo, mas quando Deus cumpre na minha vida, escorre uma realidade sobre a sua vida. E quando escorre sobre você, vai escorrer sobre a tua casa, sobre a tua empresa, sobre o teu emprego, sobre a faculdade que você estuda, sobre a escola que você participa, porque nunca para em você. Deus está fazendo de você uma fonte, apesar de você ser um grande improvável. Quem está aqui comigo diz amém. É só olhar a vida de Davi. Porque quantos obstáculos esse cara viveu para se tornar um rei? Quantas dificuldades ele enfrentou? E desculpa a força da expressão. Desculpa. Mas eu vou falar para você entender o peso. Às vezes eu imagino Deus manipulando situações. Não tem um jogo de xadrez, ou um joguinho de dama, né? Para quem gosta de dama, que não sabe jogar xadrez, como eu não sei jogar aquilo de jeito nenhum. Você geralmente tem que ter estratégia para ganhar um jogo. E na estratégia envolve algumas perdas programadas. Existem algumas perdas que são programadas para o jogo vencer. Então existem coisas na nossa caminhada que nós estamos pensando assim, perdi. E está Deus do céu, está entendendo nada. Só ela não percebeu que eu já programei o jogo para ela perder isso aqui. Porque perdendo essa peça, vamos ganhar o jogo. Às vezes eu imagino Deus fazendo algumas coisas. Imagina um menino pastoreando ovelhas para honrar o pai. Aparece um leão. Aparece o urso. Naturalmente todo mundo diria assim, ó, está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Sai daqui, capeta. E a Bíblia não fala que foi o diabo que mandou o leão. A Bíblia não fala que foi o diabo que mandou o urso. Mas independente se for o diabo ou não, o diabo não dá um passo sem que o céu não o autorize. Então o que está acontecendo tem o sim e o amém do céu. Mas então, pastor, por que eu estou enfrentando tudo isso? Pergunta para Davi por que ele teve que enfrentar o urso. Pergunta para Davi por que ele teve que enfrentar o leão. Pergunta para Davi porque um filisteu afrontou o povo de Israel e todo mundo ficou com medo e ele foi o único corajoso para enfrentar aquele gigante. Pergunta para Davi porque tantas coisas aconteceram assim. Pergunta para Davi por que Saul tentou matar ele. Hoje seria fácil Davi olhar e dizer, tudo isso aconteceu porque Deus estava me preparando. Tudo isso aconteceu porque Deus estava me preparando para viver a minha promessa. Agora perguntar para Davi, depois de enfrentar o urso. Imagina a luta acabou, Davi está tudo bem. Cara, não sei por que eu estou lutando com esse urso. Não sei de onde que esse urso veio. Pergunta para Davi, na hora da perseguição de Saul, como que ele estava. Pergunta para Davi, na hora em que ele viu uma afronta do inimigo contra o povo, você acha que foi fácil para Davi viver cada momento, cada estação? Imagina a dor de ser perseguido por alguém que Deus estabeleceu como autoridade sobre Davi. Imagina a dor de ver os seus irmãos o menosprezando porque não tinha porte, não tinha postura, não tinha altura, não tinha força de guerreiro. Imagina a dor que Davi sentiu vivendo. É que quando a promessa se cumpre, é fácil olhar para trás e dizer, glória a Deus, eu estava sendo preparado. Duro é viver a preparação sem estar no lugar da promessa.
Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: se vier urso, em frente. Se vier leão, em frente. Se vier Saul, em frente. Se vier gigante, em frente. Se vier circunstâncias desfavoráveis, em frente. Se Deus te apresentar conexões, se conecte. Mas entenda uma coisa: Deus está te preparando para você viver a tua promessa. Deus está te preparando para algo que é muito maior do que você mesmo. Quem está aqui comigo diz amém. Quem está aqui comigo diga glória a Deus. Porque tudo que Davi enfrentou cooperou para que ele se tornasse alguém relevante. Porque a sua relevância, ela existe a partir das vitórias que você alcança. Grandes lutas, grandes vitórias. Grandes vitórias, grandes homens. Quem aqui quer ser grande, diga glória a Deus. Então se prepara. Vou perguntar de novo, quem aqui quer ser grande, diga glória a Deus. Então se prepara. Porque Deus está nos preparando para isso. As lutas, os problemas não vêm para nos matar, muito pelo contrário, vêm para nos preparar. Porque algo grande está acontecendo. Deus sabe o que fazer. Deus sabe o que está fazendo. Talvez, deixa eu abrir um parênteses. Pastor, se Davi não era da linhagem real, por que se tornou rei? Deus faz o que quer? Deus faz o que quer, nem sempre. Porque Deus, ele não quebra princípios para cumprir palavras. Então Deus teve que encontrar uma forma legal para que Davi pudesse ser rei. Muitas pessoas dizem, ele se casou com a filha de Saul e tem direito ao trono. Essa é uma meia verdade. Porque o que fez Davi ter direito ao trono foi a aliança que ele fez com Jonatas. A Bíblia fala que quando Deus decidiu estabelecer Davi como rei, Deus começa a mover o ambiente ao redor de Davi. E pega alguém que tem o sangue real, a descendência real, o direito de ser um rei, e faz uma aliança com Davi. Essa aliança é uma aliança de irmãos, ahat, amigos de sangue, irmãos de sangue. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra aliança, no Velho Testamento, você vai ver que essa palavra aliança significa cortar com derramamento de sangue. Então quando você fala de uma aliança no Velho Testamento e no Novo Testamento, é por isso que a Bíblia é dividida na Velha Aliança e na Nova Aliança, porque todas as vezes na Bíblia que a palavra aliança aparece, sangue está sendo derramado. E naturalmente homens faziam aliança entre tribos, entre amigos, para que houvesse ali uma unidade de sangue, para que aqueles povos que eram distintos se tornassem um. É a mesma linguagem do casamento, para que dois se tornem um. Então quando Davi faz uma aliança com Jonatas, ele faz uma aliança, não como muitos dizem por aí, que era uma aliança de casamento, não. Mas era uma aliança de amizade. Porque Jonatas o amou como irmão. O amor na palavra hebraica não significa o amor de afeição como relacionamento, mas é o amor de irmãos, o amor de intimidade de irmãos, de amigos. E quando Jonatas faz uma aliança com Davi, Davi agora se torna um irmão de sangue de Jonatas. Quando ele se torna um irmão de sangue de Jonatas, agora ele tem sangue real correndo da sua veia. Então Davi agora legitimamente está na linhagem para assumir o trono. Olha só o que Deus fez. Quando Deus viu que Davi naturalmente não poderia, Deus trouxe uma conexão. Deus trouxe alguém que poderia ter o direito, mas não tinha promessa. Eu vou falar de novo. Deus trouxe alguém que tinha direitos, mas não tinha a promessa. Eu vou falar de novo, porque eu acho que vocês não estão entendendo. Deus pegou um homem que tinha um direito de ser rei, trouxe para perto de Davi que não tinha um direito, mas tinha a promessa. E quando que você vai ver na vida alguém que tem direito abrindo mão, porque sabe que quem tem a promessa é o outro?
Quem aqui está disposto a ter direitos e dizer, eu abro mão, porque é você que carrega a promessa? Quantos aqui teriam coragem de dizer, o direito é meu, mas a palavra que tem é você? O direito é meu, mas quem carrega a promessa é você. Quantos aqui estão dispostos a ser uma ponte de milagres na vida do outro? Quantos aqui estão dispostos a abrir mão de ter, para ver o outro ter? Quantos aqui estão dispostos a abrir mão de ser, para que o outro seja? Porque não importa o direito todos nós temos. A questão é, quando Deus decide movimentar o reino, Deus às vezes vai nos fazer abrir mão de direitos, para quem tem a promessa se levantar. Mas você também pode ser aquele que tem a promessa, e Deus manda te dizer, abra bem os teus olhos, porque Satanás está tentando te confundir, trazendo pessoas para perto de você, para que quando as pessoas certas chegarem, você está armado, desesperados, e colocarem eles para longe. Mas Deus manda te dizer nessa manhã, abra os seus olhos espirituais e entendam quais são as conexões que Deus está trazendo para a sua vida, porque Deus trará pessoas que abrirão portas sobrenaturais para a sua vida. Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Quando você começar a ver muita gente chegando para perto para aproveitar, se prepara, porque é o diabo tentando te confundir, porque tem gente certa chegando para abrir portas para você. Abacaia sode. Ah, meu Deus, a hora. Eu não terminei nem a introdução. Quem está aqui comigo diz amém. É por isso que Deus sabe o que faz. Pessoas morrem, mudanças ocorrem. Coisas acontecem, injustiças, falsidades, perdas, afrontas, tudo acontece. E aí você fala, agora acabou. Agora não tem mais o que fazer. Aí vem Deus. Aí Deus aparece. E ele fala assim, ei, eu não me esqueci de você. Calma. Eu não me esqueci de você. Se prepara, porque chegou a hora do teu retorno. Aleluia. Como que fala o Beck? Como é que fala em inglês? Eu estou de volta. Como é, Raquel? I'm back. Aleluia. Oh, glória. Eu vou ter que aprender o inglês. Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim, ó, se prepara, porque eu estou voltando. Aleluia. Não, desse jeito não. Olha para o irmão que está do outro lado, desse desviado tem que ouvir. Fala com ele assim, ó, se prepara que eu estou voltando. Aleluia. Deus não se esqueceu de você, meu irmão. Ele não se esqueceu. Pode parecer que sim. Só que agora vem o tempo de Deus para a vida de Davi. Davi agora se transforma no rei. Davi agora assume o lugar de maior autoridade sobre o governo de Israel. E agora Davi poderia abrir mão de tudo e viver a autoridade que Deus o havia dado. Porém, Davi faz uma pergunta. Na verdade, o primeiro ato de Davi como rei não foi determinar coisas para si. O primeiro ato de Davi como rei foi perguntar se existe alguém da casa de Saul que ele pode agir de benevolência. Davi tem uma aliança com Jonatas. E Davi sabia que na aliança, quando seu amigo de aliança morre, ele se torna o responsável legal por toda a descendência de quem morreu. Davi está no trono, mas ele não esqueceu da aliança que ele fez. Davi está no trono, mas ele não esqueceu da promessa que ele fez. Davi está no trono, mas ele não esqueceu de se comportar de acordo com aquilo que o levou até o trono. E a primeira pergunta foi: existe alguém da casa de Saul que eu possa ajudar? E aqui vem a resposta. Ziba chega e diz:
Existe um filho de Jonatas. O nome dele é Mefibosete. Ele está lá em Lodebar. Ele é aleijado dos pés. E está lá. Então Davi diz: manda buscar ele. Ziba vai. Você deve se perguntar por que Mefibosete teve medo de ir até Davi. É porque era uma regra. Quando alguém assumiu o governo, para não ter que dividir a herança que lhe foi deixada, eles iam à procura de todos os descendentes do antigo rei e matava um a um, para que tudo do reino pertencesse a ele. Quando Davi chega, e a primeira coisa que Davi manda perguntar é: tem alguém da casa de Saul? Todo mundo sabe que ou esse cara quer ajudar, ou ele quer matar e acabar com tudo. E quando Mefibosete recebe a informação, é por isso que ele tem medo. Mas ele vai até Davi. E a Bíblia vai dizer que é nesse momento em que as coisas vão mudar na vida de Mefibosete. Mas o que fez Mefibosete chegar em Lodebar? O que fez Mefibosete ter suas pernas aleijadas? Até porque Mefibosete, ele não nasceu aleijado. O que aconteceu com Mefibosete foi que numa invasão a Jerusalém, a Israel, uma moça, para socorrer Mefibosete enquanto criança, o pegou no colo e na fuga, ela deixou o menino cair. Então, Mefibosete não era aleijado porque nasceu aleijado. Aleijaram ele. Não foi ele que caiu. Derrubaram ele. O que aconteceu com Mefibosete não foi uma consequência de uma escolha dele. O que aconteceu com Mefibosete foi consequência do que fizeram, da escolha que fizeram, da atitude que tomaram. E Mefibosete agora se tornou o reflexo do que fizeram com ele. Não o reflexo da decisão que ele teve, da atitude que ele tomou. Quem está aqui comigo diz amém. Então você vai ver que Davi está indo à procura de um menino que foi esquecido, um menino que foi abandonado, um menino que tem sangue real, mas vivia como um cão, vivia como um homem miserável. Por quê? Porque derrubaram ele. Esse menino estava longe. Esse menino estava distante. Ele era a pessoa certa no lugar errado. Eu vou falar de novo, porque você não está entendendo. Ele era a pessoa certa no lugar errado. Eu não sei o que fizeram com você. Eu não sei quem te derrubou e quebrou as tuas pernas. Sinceramente, eu não sei quem te machucou ao ponto de te levarem para Lodebar. O lugar de dor, o lugar de esquecimento, o lugar de sofrimento. Eu não sei o que fizeram com você, que fizeram você que tem sangue real na veia, viver como escravo. Viver como alguém que não tem direitos. Eu não sei quem derrubou, quem quebrou as suas pernas. Mas eu vim aqui para te dizer nessa manhã, Jesus te trouxe aqui para te dizer, você não vai ficar nesse lugar. Você não vai ficar nesse lugar da culpa. Você não vai ficar nesse lugar do vitimismo. Você não vai ficar nesse lugar da dor. Você não vai ficar nesse lugar do sofrimento. Porque por mais que fizeram algo com você, por mais que alguém tenha te machucado, por mais que alguém tenha te ferido, por mais que alguém tenha anulado a sua vida, Deus te trouxe aqui para te dizer, eu não me esqueci de você em nenhum momento. Eu só estava preparando o momento certo para te trazer de volta.
Eu só estava preparando o contexto certo para te trazer de volta. Quem está aqui comigo diz amém. Eu vejo um homem que teve sonhos mortos, sonhos destruídos. Eu vejo um homem que tinha um futuro glorioso. Eu vejo um homem que poderia estar assentado no trono no lugar de Davi. Eu vejo alguém que poderia viver uma realidade que nunca viveu porque derrubaram ele. Que silêncio é esse? Mas Deus me fala algo. Ele vai arrancar a tua vergonha nessa manhã. Ele vai quebrar o teu silêncio. Porque você é a pessoa certa, só está no lugar errado. Deus tem um lugar para te ver frutificar. Deus tem um lugar para te ver vivendo de uma forma extraordinária. E esse lugar não é o lugar da culpa. Esse lugar não é o lugar do vitimismo. Esse lugar não é o lugar da dor. Esse lugar não é o lugar da anulação. Esse lugar não é o lugar do sofrimento. Esse lugar não é o lugar onde as tuas emoções te dominam. Esse lugar é o lugar onde Deus vai te colocar na posição exata para viver como alguém que reina, para viver como alguém que tem autoridade, para viver como alguém que tem uma palavra, para viver como alguém que tem uma promessa. Eu quero saber nessa manhã quem tem promessas aqui para dizer o glória a Deus. Então é na tua vida que Deus vai cumprir, porque nada vai impedir o agir de Deus na sua vida. Aleluia. A gente cantou isso aqui hoje, né? Se tentaram matar... Canta você, vai. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Você pode dizer não desista? Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Olha aqui para mim. Você entendeu o que o Dan cantou para você? Existem canções que cantamos para Deus, essa nós cantamos para você. Não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Olha aqui para mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Cadê a mesa? Bota a mesa aqui. Olha aqui para mim. Deus sabia onde Mefibosete estava, sim ou não? Não, você vai me responder com mais autoridade. Deus sabia onde Mefibosete estava, sim ou não? Sim. Mas por que Deus não foi lá antes? Por que Deus deixou esse menino sofrer mais um pouco? Por que Deus deixou Mefibosete lá, em Lodebar, esse tempo todo? Deus não sabia onde ele estava? Sabia. Mas por que Deus não foi lá antes? Porque Deus foi no tempo certo. Deus foi no tempo certo. E no tempo certo Deus mandou Davi se levantar. No tempo certo Deus colocou Davi no trono. No tempo certo Deus deu o governo e uma promessa para o homem que tinha uma palavra.
Mas o propósito do trono não era apenas governar e reinar uma nação. O propósito do trono era resgatar alguém que estava perdido. Era trazer para perto alguém que estava longe. O propósito do trono foi fazer Davi olhar para um homem que ninguém olhou. Foi fazer Davi encontrar alguém que ninguém fez questão de encontrar. Mas quando chegou o tempo certo, Deus se levanta. E quando Deus se levanta, Deus fala com Davi: te deu o trono, agora vai resgatar o meu Mefibosete. Eu não sei se você está entendendo, irmão, mas tem muito Mefibosete ouvindo essa pregação agora. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para te dizer: você pode ter pensado que Ele te abandonou, você pode ter pensado que Ele esqueceu de você, você pode estar se questionando do porquê de tanta dor, mas chegou o tempo de Deus falar. Chegou a hora de sair de Lodebar e voltar para o lugar da tua palavra, da tua promessa, o lugar da vida que Deus tem preparado para você. Não importa se te derrubaram, não importa se te machucaram, não importa se te levaram para longe, chegou a hora de voltar. Chegou a hora de retornar. Porque todo mundo pode ter esquecido de você. O pastor Janderson pode ter esquecido de você. A tua família pode ter esquecido de você. As pessoas que você mais ama podem ter esquecido de você. Mas Deus, Ele nunca se esqueceu de você. E é aqui que Deus começa a trazer uma restituição e uma restauração para a vida de Mefibosete. Porque quando Mefibosete vem, quando Deus traz Mefibosete de volta, Davi traz ele. E sabe uma coisa que o texto repete por mais de 3 vezes? 2 detalhes. Primeiro detalhe, o texto o tempo todo afirma que ele era aleijado dos pés. Mas segundo, o texto o tempo todo afirma que Davi disse que não traria ele apenas para uma posição, mas ele se sentaria na mesa com ele. 2 informações: pés quebrados e mesa. Pés quebrados e mesa. Pés quebrados e mesa. Pastor, o que isso quer dizer? Quem está pronto para ouvir diz amém. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, essa é para você. Machucaram Mefibosete. Destruíram o sonho de Mefibosete. Anularam o futuro de Mefibosete. Agora ele está na terra do esquecimento. Ele está em Lodebar, vivendo aquém do que Deus tem para a vida dele. Mas agora Davi se levanta. E Davi fala: vai buscar Mefibosete, vai. E quando Mefibosete chega, é aqui que as coisas começam a fazer um pouco de sentido. Dan, vem para cá comigo, vem cá, Dan. Vem para cá, Alan, senta aqui comigo. Se assente à mesa. Tu trouxe o microfone? Trouxe, né? Quando Mefibosete vem, Davi fala: ele vai sentar na mesa comigo. Quando a Bíblia fala de mesa, a Bíblia fala de algumas coisas. Primeira, aceitação. Por isso que Jesus chamou os discípulos e falou que queria muito comer essa última Páscoa. Porque Jesus estava dizendo: eu conheço os defeitos de vocês, mas eu os aceito. Quando Jesus comia com pecadores e publicanos, Ele estava dizendo: eu não aceito o que vocês fazem, mas eu amo vocês. A mesa é um lugar de aceitação. Quando eu olho para a Bíblia, a mesa também significa um lugar de intimidade. A mesa era um lugar de relacionamento. Só se assentava à mesa com os reis quem tinha relacionamento, quem tinha intimidade, quem tinha acesso.
Mas agora, Deus está tendo que recuperar alguém que está ferido. Deus está tendo que recuperar alguém que tem promessa. Deus está precisando recuperar alguém que ficou longe. Deus agora precisa recuperar alguém que tem sangue de rei vivendo como um escravo. Deus agora precisa recuperar alguém que tem sonhos, alguém que tem projetos, alguém que tem palavra, mas decidiu se enfiar no lugar da dor, decidiu se esconder. E Deus sabe que com Mefibosete não é só trazer de volta, com Mefibosete é curar as suas feridas, com Mefibosete é tratar as suas dores. Para quê? Para que ele não viva a promessa carregando culpas, para que ele não viva a promessa valorizando seus defeitos, para que ele não viva a promessa olhando para o que fizeram, mas olha os meus pés, não, não e não. Quando Deus faz uma restituição, a dor se torna bálsamo e não muleta. O sofrimento se torna aprendizado e não um calabouço aonde você vai ficar preso eternamente. Me feriram, me machucaram, fizeram isso comigo. Não, não. Deus está trazendo algo novo para Mefibosete. O que Deus está dizendo? Eu reconheço a tua dor, reconheço a tua fraqueza, eu reconheço a tua debilidade, mas eu não quero te trazer para esse lugar para que as pessoas olhem para você, coitado do aleijado, coitado do machucado, coitado do ferido. Não, com Deus não existe coitado, com Deus existe restituição completa, é honra completa, é autoridade completa, é posicionamento completo, é Deus restaurando tudo para que a tua dor não te paralise mais, para que o teu sofrimento não te anule mais. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. E quando Mefibosete chega e se anula diante dele, ele fala: pode parar, você não vai ficar como cão, Mefibosete. O Dan vai ser nosso Mefibosete, Alan. Você vai sentar na mesa comigo. Por que vai sentar na mesa? Presta atenção. É que quando sentamos na mesa, ninguém enxerga os nossos pés. Só 3 pessoas entenderam. Eu vou falar de novo. Davi poderia ter falado: você vai ficar ao meu lado, você vai governar comigo, você vai ficar de pé comigo. Mas como um aleijado fica de pé? Se Davi escolhe qualquer outra posição para Mefibosete, Davi não estaria restituindo, Davi estaria expondo a fraqueza dele. E quando Deus restitui, Deus não expõe. A mesa é o lugar do cuidado de Deus. Você está de volta, mas ninguém vai te valorizar pela tua dor. Você está de volta, mas ninguém aqui vai enxergar as tuas pernas, porque quando olharem para você na mesa comigo, Mefibosete, eles verão você como veio a mim. A autoridade que está em mim estará em você. Ninguém está vendo as nossas pernas, ninguém sabe se você anda, se você não anda, ninguém enxerga a sua fraqueza. Não, 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 porque quando eu restituo, é assim que eu faço. Eu escondo a tua fraqueza para que você apareça com autoridade e que ninguém enxergue a tua dor, mas que todos enxerguem quem você é. A tua posição é onde você está. Quando Deus traz Mefibosete para a mesa, é isso que Deus está dizendo: eu estou escondendo os teus pés, eu estou escondendo a tua dor, eu estou escondendo a tua marca, teu trauma. Estou dizendo: é um novo tempo, é uma nova história, é uma nova estação, é um lugar onde promessas vão acontecer, é um lugar onde a tua dor não te domina, é um lugar onde os sofrimentos não exercem autoridade sobre você, mas é um lugar onde promessas se cumprirão e ninguém olharão para os seus pés que não funcionam, porque eles não estão vendo fraqueza, eles estão vendo autoridade. O que Deus vai fazer na sua vida hoje é:
Ele vai esconder com Ele as tuas fraquezas, porque Ele te coloca no lugar de autoridade novamente. Ele te traz de volta para viver a tua promessa. É por isso que nós estamos aqui dizendo para você: não desista, não pare de crer, porque no tempo certo Deus vai cumprir isso na sua vida. Não importa o tamanho da dor, não importa o tamanho do que foi ferido na tua vida, a marca que você carrega, mas uma coisa é certa: tem promessa, vai acontecer. Se você tem palavra, Deus vai cumprir, porque as suas pernas não serão expostas, mas a tua posição de autoridade será restituída. E Deus hoje te trouxe aqui para te dizer: chegou a hora de sentar à mesa, chegou a hora de estar no lugar da comunhão, chegou a hora de estar no lugar do cuidado, chegou a hora de estar no lugar onde Deus vai te preservar, onde a autoridade do céu, onde Deus vai trazer algo sobrenatural para esse tempo. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então cante, não desista. Não desista, não pare de crer. Canta, meu filho, você. Os de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Cada pessoa do louvor vem pra cá. Não pare de adorar. Pode deixar mesmo, cante. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos. Se você acredita no que você está cantando e a tua visão, mais uma vez, não desista. Declare e recomeça, vamos lá, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus. Você pode levantar as suas mãos nessa manhã, e Deus está restaurando. Então recebe nessa manhã, recebe com autoridade nessa manhã. Recomeçar, cante e recebe a cura. Recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Você pode declarar isso nessa manhã. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Eu quero ver sua igreja cantar: recebo a cura. Declare isso. Recebo a unção de ousadia, unção de conquista. Seja curado nessa manhã, seja restaurado. Declare: recebo a cura. Recebo. Julgos sendo quebrados agora em nome de Jesus. Para você receber, não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Eu quero declarar sobre a tua vida agora. Levante suas mãos, toda a igreja. Deus está trazendo restituição sobre a tua vida hoje. Deus está trazendo restauração sobre a tua vida. Deus hoje está te colocando assentado à mesa. O que eu posso te dizer é: assente-se, sente-se. Sente-se à mesa com Ele hoje. Deus, Ele hoje vai cuidar dos seus traumas, das suas dores, as marcas que causaram em você. Você tem promessa, irmão. Para de ficar escondido na sua dor. Para de ficar escondido no seu trauma. Para de ficar escondido nas marcas que você carrega. O meu Deus é Deus de restauração. O meu Deus é Deus de restituição. Não olharemos para os seus pés,
não olharemos para a sua fraqueza, não olharemos para a sua debilidade, olharemos para a promessa que você carrega, a autoridade que você carrega, o DNA de um vencedor, o DNA de um campeão, o DNA de alguém que vai vencer. Deus hoje te enxerga em Lodebar e Ele te traz para a mesa. Deus hoje te enxerga em Lodebar e Ele te traz para a mesa. Chega de dor, chega de sofrimento. Traga a sua vida de volta ao lugar do teu propósito, ao lugar do propósito de Deus para a sua vida. Não importa o que fizeram com você, Deus está te curando agora. As dores e as marcas, Deus está te curando agora. Seja tocado agora na tua alma, no teu espírito. Sinta agora teu coração aquecendo. Sinta agora sua mente sendo aquecida. Deus agora está tocando. Anjos ministradores estão agora alcançando pessoas aqui nesse lugar. Pessoas que estão assistindo esse culto em casa. Nós estamos declarando agora em nome de Jesus. Anjos ministradores agora, 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 agora. Você vai viver. Você vai viver. Você vai viver. Deus está tirando do método de sobrevivência e Deus está te transicionando para um lugar de vida abundante, de vida extraordinária. Deus vai apagar a tua vergonha. Deus vai anular a tua vergonha. Um novo tempo, uma nova história, uma nova estação começa hoje para você. E eu preciso orar por você. Eu preciso orar por você. Toda a igreja coloca a mão no seu coração agora. Eu declaro em nome de Jesus, Pai, sobre cada pessoa que está aqui hoje, cadeias sendo destruídas agora no nome de Jesus. Eu quero declarar agora em nome de Jesus, amarras de Satanás das mentes, das emoções, valorizando dores que já deveriam ser esquecidas, valorizando deficiências que o Senhor já se levantou para curar. Talvez, Pai, os meus irmãos estão pensando que o Senhor esqueceu deles. Pai, talvez os meus irmãos estão aqui chorando, porque eles acham que o Senhor se esqueceu, perguntando: cadê a promessa? Cadê a palavra? Cadê a honra? Cadê? Mas, Pai, eu te peço em nome de Jesus, quebra agora o excesso de alma na vida dos meus irmãos. Destrói agora o excesso de emoções. E eu te peço, Pai, toca, invade o espírito deles agora, com convicção, com fé, com palavra, Deus, para que eles possam se levantar e sair desse lugar da dor, sair desse lugar de abandono, de esquecimento, entendendo que eles não podem, achando que eles não têm capacidade, entendendo que a fraqueza deles é maior do que o propósito.